E a gente trouxe como temas de hoje as vasculites, a artrite infecciosa, a doença de Still, reumatismo de partes moles, pioderma gangrenoso e outras doenças mais raras, assim, que eles passaram mais rápido. A gente vai começar pelas vasculites, que é um tema bem longo, é bastante coisa, a gente sabe que confunde, que é bastante coisa, mas vamos tentar elucidar isso para vocês, deixar um pouco mais claro. A gente trouxe aqui para começar uma divisão, que é o básico que tem que saber, que vai se dividir as vasculites em grande, médio e pequeno calibre. De grande calibre, a gente tem a arterite de células gigantes, também chamada de arterite temporal, e também a arterite de Takayuki. Nome difícil. De médio calibre, a gente tem a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki. E tem a esse nome aí que eu esqueci agora, mas vamos falar também na de vasos médios, tá? Tem também de pequenos vasos, que tem a granulomatose com poliangeite, a poliangeite granulomatosa com eosinofilia, tem ainda as poliangeites microscópicas e ainda as associadas a imunocomplexos, como a vasculite por IgA, por crioglobulinemias e as ainda de hipersensibilidade. Vocês vão ver que a gente vai tentar ajudar vocês que dá de elucidar bem, porque cada uma tem uma característica específica, tá? Para começar, vocês têm que partir que todas vão ter manifestações, tanto constitucionais quanto específicas. De constitucionais, não esqueçam de febre, perda de peso, astenia, artralgia e artrite. Os pacientes de reumato, a maioria vão ter essas coisas, né? De sintoma de grandes articulações, partem da ideia de claudicação vascular, diferença de PA, ausência de pulsos, sopros ou ainda uma dilatação aórtica. Já as médias, pensem em nódulos cutâneos, úlceras, livedo reticular, gangrena, mononeurite múltipla e microaneurismas. Já em pequeno calibre, a gente vai pensar em púrpura, uveíte, lesões vesico-bolhosas, urticária e com destaque importante aqui, a glomerulonefrite, que só pequeno calibre faz, hemorragia alveolar e ainda esclerite. Vou começar falando dessas duas mais importantes, que eu acho que o Ivani passou mais tempo na aula falando. A primeira que a gente tem é a arterite de células gigantes. Ela é também conhecida como arterite temporal. Essa arterite, ela vai pegar os ramos extracranianos da artéria carótida. E se o paciente dessa doença vai ser o quê? Paciente com mais de 50 anos, ele vai chegar com uma cefaleia em região temporal, e ele vai estar com a artéria temporal um pouco alterada, ela vai estar sensível, ela vai estar com menos pulso, ela vai estar para fora, assim como vocês podem ver nessa fora, vai estar mais proeminente. Esse paciente ele pode ainda ter uma claudicação de mandíbula. Pensem, todos os ramos da face estão sendo vascularizados e estão com baixa oxigenação. Ele vai estar com esses sintomas. E ainda pode acometer ramos da carótida interna ainda, e pode gerar uma maurose fugaz, gerando uma neurite óptica isquêmica nessa arterite de células gigantes, como vocês podem ver nessa imagem. É o que principalmente preocupa. O tratamento dessa doença ela vai responder bem a corticoide, tá? Mas quando ele falar em arterite de, por exemplo, região temporal, já pensem nisso, tá? Outro que a gente tem, que não vai estar em face, aí não pense em face, pense em quê? Em membro superior. Arterite de Takayasu. É tipo Takayasu. Ai, esses nomes são tudo difíceis. Takayasu, vocês já vão pensar em uma mulher com menos de 40 anos. E ela vai chegar com que queixa? Vai chegar com queixa de claudicação de membros superiores, porque essa arterite ela vai pegar a aorta e os principais ramos dela. Essa mulher ela vai ter uma diferença de pulso nos membros superiores, ela pode ter uma diminuição do pulso lá da artéria braquial, vai estar sentindo tudo isso. E que exame que se pode fazer nesse caso? O exame vai muito angiotomografia, ressonância magnética, tomo, ou ainda ultrassom Doppler, tudo para tu ver essa alteração na artéria, tá? E outra coisa que eu esqueci de comentar aqui é que na arterite das células gigantes,
o diagnóstico que o Ivone ressaltou bastante é a biópsia, tá? Tu vai fazer uma biópsia de artéria temporal. Esses são os principais, as grandes, né? Agora, indo para das médias artérias, a gente tem essas duas que vale destacar. Uma que vai dar em criança, que é a doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki, ela vai dar em crianças pré-escolares, menores de 5 anos. Elas vão chegar com uma conjuntivite bilateral, vai ser não exudativa. Ela vai estar com uma febre de por pelo menos 5 dias. Essa criança, ela vai ter linfonodo cervical, vai ter rash, ela vai ter alteração na mucosa, dentro dessa mucosite, e ela vai ter ainda essa lábios e bocas com descamação e vermelhidão, dando aquela língua em framboesa. Tá? E a principal preocupação dessa doença, que o Ivan destacou bastante, é aneurisma de artérias coronárias, que é o principal objetivo que o tratamento agudo quer evitar. O Ivan não entrou muito em tratamento, mas eles destacaram até o uso de ácido acetilsalicílico, tudo para evitar esse aneurisma de artéria Como se fosse uma criança com uma doença cardiovascular. Tipo verdade, bem isso mesmo. Outro para a gente lembrar importante de médias artérias, poliartrite nodosa. Poliartrite nodosa, que ele destacou aqui, é microaneurisma de artéria mesentérica. Outro que vocês vão encontrar, livedo reticular e dor e edema testicular. Esse é o principal destaque nessa doença, que é o básico que vocês têm que saber, tá, gente? Agora eu vou continuar falando sobre as vasculites de pequenas artérias. Eu acho mais difícil, assim, porque tem muitos epônimos e os nomes são muito difíceis e tu acaba confundindo às vezes, mas eu vou tentar simplificar. Então, a gente pode classificar as vasculites de pequeno calibre naquelas que são relacionadas ao ANCA, né? Que é aquele anticorpo anticitoplasma do neutrófilo. Então, essas doenças, a gente tem 3 principais. A granulomatose com poliangeite, ou essa doença de Wegener, que é meio que a principal vasculite de pequeno calibre. A gente tem a poliangeite microscópica e a granulomatose eosinofílica com poliangeite. Nome horrível, mas é conhecida como aquela Schrug-Strauss, não sei falar. E então tem essas relacionadas ao ANCA e tem as associadas a imunocomplexos, né? Então tem a vasculite por IgA, as crioglobulinemias e a vasculite de hipersensibilidade. Aí pelo nome já dá para ver que tem uma relação com o sistema imune mesmo, né? Então lembrar que os sintomas comuns das vasculites de pequenos vasos são uma púrpura palpável, lesões vésico-bolhosas na pele, né? Pode ter urticária, glomerulonefrite, que é a principal, assim, se ele falou de glomerulonefrite na vasculite, já pensa em pequenas artérias, porque as vasculites de calibres maiores vão dar, tipo, outras manifestações clínicas, não vão afetar a nível glomerular, né? Porque é um nível de pequenas artérias ali, o glomérulo. Então, pode dar hemorragia alveolar também, que é bem característico de pequenas artérias, uveíte, episclerite e lesões cutâneas digitais. Lembrar que, frente a esse diagnóstico, é importante solicitar marcadores virais para hepatite C e para HIV, porque é comum ter infecção viral por esses agentes, tipo nas vasculites, de pequeno calibre, principalmente. Então, falando sobre as que são relacionadas ao ANCA, né? A granulomatose com poliangeite, que é a que está ali no slide, que é essa de Wegener. É uma doença, então, ela é muito sistêmica, assim, ela afeta vários órgãos. Tu tem um quadro típico de um paciente que vai ter uma inflamação oral e nasal, né? Ele pode ter uma rinorreia purulenta ou uma epistaxe com úlceras orais. O raio-x de tórax geralmente está normal, então o paciente tem muitos nódulos ou consolidações no pulmão, sedimento urinário alterado, então com hematuria e cilindros hemáticos por causa dessa glomerulonefrite, né, que é característica, e tu vai ter uma inflamação granulomatosa na biópsia. Isso, eu falei 4 critérios, tu tem que ter ao menos 2 para ter o diagnóstico, né? Ali na imagem, tu vê, é bem característico esse nariz, por causa dessa deformidade nasal, porque tu tem lesões granulomatosas necrotizantes ali no trato respiratório superior. Ali na imagem do meio, a gente tem um nódulo pulmonar, que é importante fazer a biópsia nesses nódulos, porque é aí que tu vai ver uma inflamação granulomatosa, que é característico dessa doença. 15% desses pacientes têm proptose, que tu vê ali na imagem, no olho direito do paciente,
Eles podem ter também estenose subglótica ou obstrução de via aérea, que tem a imagem ali, e o dismorfismo eritrocitário é por causa dessa alteração a nível glomerular também, e dessa doença, né? Então, a segunda doença, lembradas relacionadas ao ANCA, das vasculites de pequenas artérias, é aquela síndrome de Sjögren-Strauss, outro nome é granulomatose eosinofílica, e é uma doença que pode cursar com asma de início agudo, o paciente vai ter uma eosinofilia, ele pode ter mono ou polineuropatia, também está relacionado, pode ter infiltrados pulmonares, ICC, por causa da miocardite, e o ANCA vai estar positivo em 50% dos casos. A poliangiite microscópica é a terceira doença dessas relacionadas ao ANCA. Ela se tiver que lembrar de alguma coisa, lembrem daquela síndrome pulmonar renal, que é quando o paciente tem hemorragia alveolar e uma glomerulonefrite pauci-imune, que ele vai cursar com o ANCA positivo na maioria dos casos, né? E é isso. Agora pode passar o slide. Daí agora falando sobre as vasculites de pequenas artérias com ANCA negativo, ou seja, aquelas que estão relacionadas a imunocomplexos. Então, a gente primeiro vai ter a vasculite por IgA, que também é chamada de púrpura de Renox-Schönlein, lá. Se tiver que lembrar, as duas pediátricas mais importantes são essa púrpura de Renox-Schönlein e a doença que a Lisandra falou, ali da doença de Kawasaki. Então, nessa púrpura, tu vai ter a vasculite mais comum na infância, tu vai ter púrpuras recorrentes, dores abdominais, tu vai ter envolvimento glomerular, que está sempre aí nas vasculites de pequenas artérias, tu vai ter atralgia, vômito, diarreia, por causa que tem muito perigo de intuscepção intestinal, que nem tem ali na imagem. E então a gente vê ali na imagem uma artrite, tu vê as púrpuras e tu vê um quadro de intuscepção intestinal e tu vê aquela vasculite glomerular ali, dando toda aquela clínica que eu falei de tipo proteinúria, etc. A segunda doença é a vasculite por hipersensibilidade. Então, ela cursa muito com acometimento cutâneo, assim, é a coisa principal. Tu vai ter púrpuras palpáveis, urticária, vesícula e até necrose, assim, na pele. A terceira doença são as crioglobulinemias mistas. Ele falou bastante disso na aula pra gente até. Então, lembrar que as crioglobulinas, elas são imunoglobulinas, que elas precipitam com frio, né? Então, essas proteínas anormais, elas ficam espessas e sólidas quando em temperaturas frias. Então, elas vão se acumular dentro do vaso e vão dar um quadro clínico típico de um paciente então, com febre, ele vai ter astenia, poliartralgia, vai ter vasculite em membro inferior, e esse é o quadro clínico. Daí, tu vai lá frente a isso. Tu vai ver que o paciente tem crioglobulina elevada, ele vai ter fator reumatoide positivo e FAN negativo. Isso é uma coisa que ele gostava de cobrar, assim, esse quadro clínico, tipo de uma, então, vasculite de pequenas artérias, crioglobulina elevada, então tu já abre o olho para essa doença, fator reumatoide positivo e o FAN negativo, complemento consumido, então complemento baixo, o paciente vai ter anemia e vai ter VHS PCR alto. Lembrar que o tipo 1 de crioglobulinemia, ele está mais relacionado com doenças linfoproliferativas, enquanto hepatite C, ou tipo síndrome de Sjögren, linfoma, podem estar mais relacionados a crioglobulinemias 2 e 3. E ali na imagem só está mostrando mesmo isso das crioglobulinemias, né? Essas vasculites em membros inferiores e essas púrpuras que tu pode ter no quadro clínico para te sugerir uma crioglobulinemia. E aqui ele passou nessa aula muitas doenças, daí essa aqui ele passou no final um mutirão de doenças, mas não são importantes, essa aqui é a mais importante de vasculite de outros tamanhos, que é que ela não se encaixa nesse padrão típico de grande, média ou pequena, né? Então a principal é a doença de BC, ela cursa com diversas úlceras aftosas orais e genitais. Se tiver que lembrar de alguma coisa dessa doença, lembrem de úlcera, tipo afta, genital e oral. É isso. E daí pode ter também uveíte, lesão cutânea, pode ter eritema nodoso, pode ter tudo. Foliculite, acne, pode ter pioderma gangrenoso, que a Liz vai falar mais pra frente para vocês também. Então ele pode ter uma artrite periférica, pode ter envolvimento do trato gastrointestinal,
Pode ter até úlceras na região ileocecal, então que pode até mimetizar uma doença de Crohn. Mas aí tu vai fazer a biópsia dessa lesão e daí tu vai ver que não é Crohn. Tu vai ver que é uma doença de VC mesmo. Pode acometer sistema nervoso central, dando meningite asséptica. É comum também eventos trombóticos nesses pacientes, e tu vai ver que vai ter um evento trombótico num local atípico, por exemplo, uma jugular, que não é comum ter. Pode ter aneurisma de artéria pulmonar ou de mesentérica, pode ter trombose venosa, tromboflebite. Então, na imagem ali, a gente vê essas úlceras orais e genitais. Tu vê ali os nódulos eritematosos que podem dar, e a aneurisma pulmonar, ali a uveíte, e é isso, os principais. Pode fazer. Aqui, a gente trouxe uma questão aqui, para vocês verem que se ele botar caso clínico, o caso clínico vai estar bem evidente, tá? Começando com essa questão. Uma mulher de 34 anos é encaminhada para avaliação devido à assimetria de pressão arterial em membros superiores. Lendo essa primeira frase, eu já fico lá, assim, pensando, vai aparecer Takayasa. Sua única queixa é a dor no membro superior direito ao iniciar a atividade, que cede após breve tempo de repouso. Os exames laboratoriais demonstram apenas anemia normocítica e normocrômica e aumento de VHS e proteína C reativa. Como vocês lembram, esses exames são muito básicos e inespecíficos das vasculites, né? Agora, assinale a alternativa correta. Não sei como vocês estão de conteúdo até agora, mas a gente vai dar um tempinho para vocês darem uma lida e dizer o que vocês acham. Alguém pensou outra coisa? Falaram D ali no chat. Já falaram? Boa, gente. E por que essa, né? Vamos lá. Na letra A, o diagnóstico será definido por biópsia da artéria temporal. Errado. Essa aí é a arterite de células gigantes. Ele não falou nada de artéria temporal na doença, né? Letra B. A assimetria de pressão arterial entre os membros superiores é um achado frequente e desprovido de relevância clínica. Não. O Ivan até deu na aula que entre os critérios para essa doença entra a simetria de pressão, tá, gente? E lembre que tem assimetria de pressão, vai ter diminuição do pulso da artéria braquial, pode ainda ter sopro, claudicação de membros superiores, como eu falei, o paciente pode ainda ter uma hipertensão, que vão ser sinais clínicos de relevância. Letra C. O diagnóstico mais provável é radiculopatia cervical, e o exame complementar mais indicado para auxiliar no diagnóstico é, portanto, a ressonância magnética de coluna cervical. Essa paciente, ela não tem só ela não fala aqui, né? Ela fala dessa queixa do membro superior, mas ela tem alteração em pressão, ou seja, não vai ser só uma causa neurológica. Na letra D, que é o que vocês têm que saber de exame nessa doença. Exames de imagem, como ultrassonografia de Doppler arterial, arteriografia, angiotomo e ressonância magnética são essenciais para a confirmação do diagnóstico. Lembrem sempre, tá? Na próxima, outro caso clínico. Dessa vez, é um homem de 52 anos que procura atendimento devido a dispneia progressiva há uma semana. No dia do atendimento, ele apresentou tosse com hemoptôicos. Há 3 meses, ele vinha apresentando sensação de peso em face e rinorreia purulenta. A tomografia computadorizada de tórax mostrou extensas lesões em vidro fosco em ambos os pulmões. Exames complementares mostraram aumento de provas de atividade inflamatória, aumento do nível de ureia e creatinina, hematúria com dismorfismo eritrocitário e exame do ANCA positivo com padrão citoplasmático. A biópsia renal revelou glomerulonefrite crescente que é pulso imune. Qual é o diagnóstico mais provável, gente? De B. Essa é perfeitamente uma granulomatose com poliangeite, a Wegener. Vejam bem, é um homem tanto com queixa de trato respiratório superior quanto inferior. Ele está com essa rinorreia purulenta, ele está com essa alteração no pulmão, e ele ainda tem o ANCA positivo, é o combo. Lembrar que ele pode ter aquela alteração nasal, então o nariz fica meio viradinho assim.
Mas isso chama muita atenção, assim, a rinorreia purulenta e todos. Eu até fui ver, eu lembro quando eu estava estudando para essa prova semestre passado, eu não conseguia entender o Wegener. Aí eu fui ver uma entrevista de um cara que tinha Wegener. E ele vivia com essa, tipo, rinorreia crônica, sinusite direto. Gente que está com um quadro, assim, de quadro respiratório superior, inferior, e não está encontrando. E uma coisa que eu vi que o Ivânio comentou na aula, que ele ficou um tempo falando, e não tinha tanto no slide, assim, mas é porque a vasculopatia relacionada à cocaína, ela pode mimetizar Wegener, porque ela também induz o ANCA, e ela pode dar esses sintomas de acometimento. Pode dar necrose do septo nasal ali, a cocaína. Então pode sangrar e tal. Isso. Dá toda essa alteração nasal, tá? Então não esqueçam que vasculopatia relacionada à cocaína pode mimetizar Wegener. Na nossa prova ele não botou, mas eu tenho fé que ele pode ainda botar de novo. Outra questão que a gente trouxe. Assinale a afirmativa correta em relação às vasculites. E? E alguém mais? Nessa aqui. Pensar em E ou B? Vamos ver. Essa aqui é D, gente. Essa aqui é bem detalhezinho, tá? Mas vou ajudar vocês. Vamos lá. Olhando a alternativa letra A vasculite de Sturge-Strauss é uma indicação absoluta de ciclofosfamida pela sua gravidade. Errado. Sturge-Strauss, tu começa com corticoide e se for um caso grave, aí que tu vai para ciclofosfamida, tá? Bem detalhe. Aí, olhando a letra B, a granulomatose de Wegener está associada com maior frequência ao P-ANCA. Wegener é C-ANCA, tá? Não é P-ANCA. Letra C. A poliangiite microscópica é uma vasculite de vasos de grande calibre que envolve o rim e pulmão. Errado. Ela envolve rim e pulmão, é aquele síndrome pulmonar renal, claro, mas ela é uma vasculite de pequenos vasos, tá, gente? Lembrem disso, que ela vai dar tanto a glomerulonefrite quanto a hemorragia alveolar. Vai pegar pequenos vasos. Letra D. Entre as manifestações cutâneas da doença de Behçet, temos o eritema nodoso, pioderma gangrenoso e as foliculites. São típicas manifestações do Behçet, tá? Que vão, como o Behçet, ele pega grandes, médios, pequenos vasos, vai dar bem essas manifestações cutâneas. Lembrem, úlceras recorrentes, uveíte, lesões cutâneas assim. E a letra E, por que ela está errada? A púrpura de Rino-Scholen é uma vasculite rara na infância que acomete com frequência o sistema nervoso central. Ela não é rara, ela é a mais frequente na infância e ela é rara em adultos. E ela não acomete o sistema nervoso central. Ela vai pegar a pele, articulações, rim e trato gastrointestinal. Alguém ficou com alguma dúvida nessa ou consegui me elucidar bem? Era mais no detalhe. Não, esclareceu. Obrigada. Que bom. Trouxe mais uma porque vasculite despenca nessa prova. E é difícil entender. Tem que fixar bem. Vamos ver com vocês essa. Isso é bem difícil. O bom é que na nossa não caiu nesse nível, tá, gente? Notícia boa. Ele focou mais em caso clínico, mas se a gente vai do mais difícil, tende a ser melhor, né? É letra D? Letra D. Boa. Bem, vou ler cada uma aqui com vocês.
As vasculites associadas ao ANCA são vasculites de vaso de grande calibre e, como consequência, determinam microaneurismas do território da artéria mesentérica e tronco celíaco. Errada. As relacionadas ao ANCA, elas vão ser de pequenos vasos, tá, gente? Letra B. As vasculites de vasos de médio calibre determinam púrpura, glomerulonefrite, lesão ocular e pulmonar. Essa tá errada, porque são as vasculites de pequeno calibre que vão dar as glomerulonefrites, as púrpuras, tá? Lembrem de Rhinocholen, lembrem da poliangite microscópica. Já a lesão ocular, ela pode ocorrer tanto na de médio calibre, como o Kawasaki, né? E a poliangite microscópica também pode gerar lesão ocular. Na letra D, o tratamento da granulomatose com poliangite, com envolvimento renal, glomerulonefrite pauci-imune, inclui a utilização de pulsos de ciclofosfamida intravenoso mensais por 6 meses. Dentro do tratamento das vasculites, esse foi o que entrou mais em detalhe na aula, tá? E o tratamento dessa, como que vai ser? Primeiro começa com corticoide e tu realiza pulsoterapia, se tem um acometimento pulmonar maior. Se o paciente melhora com o corticoide, tu vai partir para o imunossupressor. E aí que tu pode entrar utilizando a ciclofosfamida ou ainda o rituximab e faz esse tratamento mensal por 6 meses, tá? Ele comentou na aula de 3 a 6 meses, assim. Já com relação à letra E, ele fala, a arterite de Takayasu é a mais frequente no sexo masculino e acomete vasos de pequeno calibre. Errada, como a gente viu, o perfil dela é mulheres menores de 48 anos e ela vai acometer vasos de grande calibre. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre as artrites. Gente, eu acho que a outra questão pulou a C, daí, só para confirmar, não é de depósito de GA, né? Não tem nada a ver com imunocomplexo. Ah, pulei. Verdade, deixa eu ler rapidinho aqui. Arterite de células gigantes são as mais comuns na infância. Exato, não é... Primeiro que a arterite de células gigantes não é mais comum na infância, né? É aquelas pessoas mais de 50 anos. E se fosse para trocar por Rhinocholen, seria mesmo deposição de GA. E células gigantes ali é de grandes artérias, deposição de hiato, pensaria numa de pequenas artérias, então ele quis confundir, tipo, nada a ver uma com a outra. Deu de entender, Lara? Deu, obrigada. Ô meninas, só antes de começar ali a artrite, eu não sei se vocês pularam uma questão dali das questões da monitoria. Pode falar. A gente, como a gente viu que era muita questão, a gente geralmente diminui uma ou outra, mas se tiver dúvida, pode falar. Só queria saber se poliangite microscópica tem relação com infecção prévia de estrepto beta-hemolítico do grupo A. Cara, eu não achei nada sobre. Nem na aula. Eu fiquei muito na dúvida. Eu fiquei na dúvida, tipo, entre essa ou nenhuma das anteriores, sabe? Tipo, as duas da resposta. Deixa eu abrir ela aqui. Não, a gente tem o gabarito ali separado, que depois a gente ia mandar para vocês. Ah, tá, tranquilo. Nem precisa se incomodar com isso agora, então, Liz. Não, mas é bom vocês falarem, porque é bom vocês trazerem a dúvida da lista também. Porque o resto eu achei que dava pra ir cortando, assim, tipo, isso aqui não, sabe? Aí eu fiquei entre a C e mas eu também não achei nada de estrepto beta-hemolítico. Eu lembro que na época que eu fiz essa lista, por exemplo... a gente botou o gabarito como E. Como E? Tá, boa. Não, eu botei aqui um asterisco só pra perguntar, porque eu fiquei na dúvida e eu não achei nada também. Mas boa. Tá, muito obrigada, arrasaram. Não, mas eu acho que a poliangite microscópica, ela tem associação com alguma outra doença que, quem sabe, ele foi para trocar. Deixa eu ver aqui. Não é. Confundi. Anca P, glomerulonefrite. Não, então não tem. Eu não achei também. Eu não achei isso também. Tá, mas é nenhuma mesmo, né? A gente iria por nenhuma. Tá, então tá, obrigada. Nada. Quem sabe ele queria até botar uma... Assim, quem sabe era uma prova que tinha, sei lá... Uma pegadinha, quem sabe? Aí quis misturar tudo. Eu pensei nisso também. Mas tá, fechou, obrigada. Certinho.
Pode ir. Tá, então eu vou começar aqui artrites infecciosas, né? Então, são um grupo de doenças que são caracterizadas por uma infecção articular, né? Então, necessita, frente a esse quadro clínico, um diagnóstico correto e tratamento imediato, porque, na verdade, é uma condição que é potencialmente fatal, então tem que identificar e tratar precoce já, para evitar a destruição da articulação, né? Que se perpetuar muito o processo infeccioso ou inflamatório ali, tipo, com certeza vai destruir muito a articulação. Então, os pacientes mais suscetíveis para esse tipo de infecção são os pacientes com comorbidades, né? Que a gente sabe, tipo, idosos, diabéticos, pacientes que têm prótese de joelho, pacientes com artrite séptica prévia, tiveram outros episódios, imunossuprimidos, usuários de drogas endovenosas, tipo doença hepática avançada, entre outros. Esses indivíduos, então, eles podem adquirir a doença por meio de infecção à distância ou disseminação hematogênica, porque a membrana sinovial ali da articulação, ela tem uma grande vascularização e não tem membrana basal, então é fácil para ocorrer a disseminação hematogênica, principalmente quando eu falar mais na frente do gonococo, ele chega por essa via, né? Então, pode ser também por infecção contígua, como, por exemplo, uma osteomielite, uma infecção de pele, e daí já entra o agente mais comum, que é o Staphylo aureus, que está na pele, que eu vou falar mais um pouco mais na frente para vocês. Procedimentos intraarticulares, tipo uma punção, é bem raro dar. E cirurgias articulares, como artroplastias, lá também podem vir a dar uma artrite infecciosa, mas esses são mais raros, né? Mais raro é disseminação hematogênica e disseminação contígua pela pele mesmo. Então, o quadro clínico é uma monoartrite aguda. Ela geralmente é monoarticular e de grandes articulações. Então, 80% é em grande articulação. Tu vai ter dor, hiperemia, calor, derrame articular, os famosos da inflamação, né? Aqueles 5 pilares. Então, o paciente geralmente vai ter febre e queda do estado geral. A articulação mais afetada, então, é o joelho. Se tiver que pensar, pense numa monoartrite aguda de joelho. Então, 55% dos casos são no joelho mesmo. O segundo local mais comum é o quadril, com 11%. Depois tem o tornozelo. E depois tem outros locais menos comuns. Então, assim, se tiver que pensar, pense em joelho, depois quadril e tornozelo. Mas em membro inferior, então, geralmente monoarticular e grande articulação. Então, o diagnóstico é feito por meio da punção. Se tiver que lembrar de alguma coisa, lembrem disso, de punção. Tipo, suspeitou de artrite infecciosa, tem que fazer a punção. Então, tu faz essa artrocentese, que é obrigatória, e tu vai ver o quê? Tu vai ver predomínio de leucócitos, geralmente tem mais de 50 mil leucócitos. Tu também vai pedir, então, uma hemocultura, tu vai pedir VHS, PCR, que vão estar bastante elevados, né, por causa de toda a inflamação. O raio-x é normal no início, mas depois de algumas semanas tu vai conseguir já ver a osteopenia. O ultrassom, no ultrassom tu pode ter aumento de partes moles, por causa da inflamação também. Pode ter líquido na articulação. E a cintila e a ressonância são mais para dar detalhes, principalmente na suspeita de osteomielite e de articulações mais profundas, assim. Mas, no geral, é artrocentese, exame de sangue e raio-x mais tarde. Então, a peça fundamental no diagnóstico diferencial de uma monoartrite é essa artrocentese diagnóstica, né, que é a punção. Tu tem que, então, sempre fazer a punção quando tiver a presença de derrame articular. A análise desse líquido ali sinovial vai englobar, por exemplo, celularidade. Então, lembrar que na artrite séptica a celularidade está aumentada por causa das bactérias. O GRAM, a cultura é importante. E também fazer a pesquisa de cristais com microscopia de luz polarizada. Por que isso? Porque o principal diagnóstico diferencial é com as artrites microcristalinas, tipo a gota, que pode dar também um quadro de monoartrite. Só que tu vai diferenciar, eu vou falar mais na frente, mas nas artrites microcristalinas é mais comum ter tipo um histórico familiar, não vai ser tanto nessa topografia, o paciente não vai estar febril, então vai ter outras coisas, mas com a análise ali, fazendo a punção, tu já consegue ver tudo isso. E a cultura também, para a bactéria, consegue nos direcionar para qual antibiótico melhor usar, né? Então, lembrar que o diagnóstico e o tratamento não dependem do achado das bactérias. Isso é importante, porque tu vai fazer a punção, vai tirar o líquor,
e ele só vai sair o resultado do antibiograma depois de 48 horas, e tu não vai esperar tudo isso para dar um antibiótico para a pessoa, porque, que nem eu falei, é uma condição grave, a artrite infecciosa, né? E, então, sobre os agentes causais, né? Tem vários, mas o que vocês têm que lembrar principal é o Staphylo aureus, que ele está na pele, é uma bactéria presente na pele, então ele é o mais comum, seguido de outras bactérias gram-positivas, mas é importante se atentar ao perfil do teu paciente, né? Então, usuários de drogas endovenosas podem ser infectados por fungos, por exemplo, ou por multibactérias, pacientes HIV positivo, ou pacientes com neoplasia, diabéticos, a gente pode pensar mais em gram-negativo também, a Neisseria gonorreia. Tu vai suspeitar num caso de dermatite e artrite, isso é bem, o Ivânio gosta disso, ele falou bastante pra gente disso, mas que o paciente vai ter aquela tríade, né, dermatite, artrite e tenossinovite. Na gonorreia, eu vou falar um pouco mais na frente disso para vocês. Mas então a gente suspeita mais em um paciente jovem, sexualmente ativo, né? E em crianças menores de 1 mês a gente pode suspeitar de estrepto do grupo beta, ou hemófilos também. Para o tratamento, então, que nem eu falei, a gente não espera a cultura para iniciar um antibiótico. A gente vai fazer mesmo antes da cultura, a gente não vai deixar ele 48 horas esperando a cultura sem antibiótico. Então, tu vai fazer o esquema, é importante isso. Tu vai fazer 4 a 6 semanas de antibiótico para ele, um período bem prolongado. Nas 2 primeiras, o antibiótico ele tem que ser parenteral. Então, se ele falar na questão ali, antibiótico via oral, não sei o que, não. É parenteral nas 2 primeiras semanas. E o tratamento inteiro é de 4 a 6. E lembrar que o antibiótico deve ser um antibiótico que cubra estáfilo, que é a principal causa. E tu pode também meio que limpar essa articulação com uma artrocentese evacuadora, né? E agora eu vou falar um pouco só sobre os outros tipos de doenças que causam artrites infecciosas, né? Então, que nem eu falei, a infecção gonocócica disseminada, ela acontece em adultos jovens sexualmente ativos. Vai ter essa tríade de dermatite, então tu pode ter lesões ali, tipo uma pápula eritematopustulosa, tipo que nem ali que tá na imagem embaixo. Tu vai ter isso relacionado a tenossinovite e uma poliartralgia. Na verdade, essa poliartralgia é artrite, vai ter uma monoartrite aguda relacionada a um quadro cutâneo e a tenossinovite. Então, geralmente tem cultura positiva, e isso tu vai analisar ali o líquido da sinovial, e daí tu vai ver que vai fazer a cultura, e daí tu vai ver que tem Neisseria, e daí vai tratar. Basicamente é isso. Tu vai usar, geralmente, ceftriaxona. Então, ali aquele quadro que eu botei, ele mostra a diferença de artrite infecciosa não gonocócica, né? A mais clássica, causada por estáfilo, e a gonocócica. No caso, a que eu falei, gonocócica, ela dá mais em homem jovem, previamente rígido, que é uma DST, né? Gonococo. Em geral, tem um bom prognóstico, né? Porque eles são jovens e tudo. É comum ter manifestação dermatológica, tenossinovite associada à tríade que eu falei, e a cultura e isso comparando com as não gonocócicas, que vai acontecer mais em imunossuprimido, tipo pacientes com risco para ter, tipo, diabetes, pacientes assim com comorbidades, né, que é mais provável de ter uma infecção não gonocócica, que nem eu falei, causada por estáfilo. As micobactérias também podem dar uma artrite monoarticular. Geralmente eles têm evolução mais crônica, assim. Lembrar que o principal é a micobactéria em tuberculose, né? Ele pode dar uma doença chamada mal de Pote, que está ali na imagem, que o indivíduo tem uma espondilodicite, principalmente em L3 e L4. A doença de Ponce também é uma outra doença que pode ter uma artrite reativa, não supurativa, associada a infecções à distância por tuberculose. Então, tu pode ter também uma artrite infecciosa causada por fungo, que eu falei, é mais comum em pacientes bem imunossuprimidos. Lembrar de fazer a cultura. Na cultura, tu vai ver mais essa diferenciação dos agentes etiológicos, né? Piroquetas também, como aqueles que causam a doença de Lyme, podem causar infecção nas articulações. Pode ter artrite também por vírus, que vai levar a um quadro mais agudo, racho cutâneo e febre, tipo um citomegalo, HIV, Epstein-Barr, podem dar também. E a doença de Whipple é a última causa dessas aí, e ela é causada por uma bactéria,
que ela pode levar artrites intermitentes com febre e diarreia, né? Que a doença de Whipple, a característica principal é diarreia. Então, o paciente vai ter esse quadro de diarreia crônica e tudo, vai ter uma febre, vai ter uma artrite, monoartrite ali. Então, juntando todas essas peças, pode direcionar mais uma doença dessas do que só uma monoartrite aguda. E na imagem, a gente tem ali aquele ombro vermelho, uma monoartrite aguda, né? Então, a gente podia confundir com um tofo ou uma gota. Mas lembrar que o ombro é uma articulação pouco acometida por essa doença, né? É raro ter uma gota no ombro. Então, isso já nos diferencia, já nos direciona mais para uma artrite infecciosa mesmo. E é isso. Daí já vai para a primeira questão ali. E tá, vou ler para vocês. É um homem de 42 anos. Ele chega à emergência com história de 2 dias de dor, aumento de volume e hiperemia no joelho esquerdo. Então, o joelho, você já abre um olho para essa topografia comum, né? De artrite infecciosa. No exame, ele está estado geral regular, ele está febril, taquicárdico. Então, já febril, já pensa no negócio infeccioso. Ele tem grande dificuldade de mover o joelho esquerdo e é facilmente detectável hiperemia e derrame articular. Então, derrame articular já acende o sinal de alerta também para artrite infecciosa. Ele nega episódios prévios e quadros semelhantes. Então, ele quis falar isso também porque, geralmente, a paciente que tem gota, né, ele tem outros episódios e é bem recorrente. Então, isso já talvez descarte uma possível gota como causador dessa monoartrite. Pode passar ali. Falaram A ali, daí tá certo, né? Ah, tá. Boa, né? Exato, que eu falei da função que tem que fazer frente a essa suspeita, é o mais importante, a artrocentese, certo? Ali na B fala que tem que fazer infiltração intraarticular com corticoide, não se faz corticoide nesse caso, ainda mais que é um processo infeccioso, o corticoide vai piorar. Na C, fala que tu não tem que fazer nenhuma conduta até a ressonância, então nada a ver, mesmo se a gente nem faz ressonância em todos os casos, e mesmo se ele falasse nenhuma conduta deve ser tomada até a saída do antibiograma, já tá errado também, porque tu não espera o resultado da cultura e tudo, do antibiograma para começar a tua terapia com um antibiótico, né? Ali na D, fala do FAN e do fator reumatoide, que seria importante para definição etiológica. Então, tu não tá pensando na artrite reumatoide, de jeito nenhum, né? Tu não pensa, frente a uma monoartrite, assim, infecciosa, numa artrite reumatoide. Se tiver que pensar em algum diagnóstico diferencial, tu vai pensar numa artrite microcristalina, né? E daí vai ser descartado fazendo ali a punção e vendo se tem cristais. Pode passar. Daí essa outra questão fala sobre ali a artrocentese. Caso seja prosseguido ali, e revele hipercelularidade com 100 mil leucócitos, predomínio de polimorfonucleares, qual deve ser a escolha terapêutica? Então, predomínio de polimorfos, já pensa no quadro bacteriano, né? E os leucócitos também. Tudo te faz pensar no quadro bacteriano. Eu não sei se falaram C para essa ou para anterior, mas exatamente. É C, porque... Pode passar, né, Ali? Foi para essa. Isso. Ali no primeiro, então, fala de prednisona, né? Então, que nem eu falei, não, tu não dá corticoide nesses casos. O Aines tu até pode dar, porque o paciente vai estar sentindo muita dor e tudo mais, mas não é, tipo, a terapêutica em si, ele é só sintomático, né? O principal, então, é fazer uma antibiótico terapia que cubra o principal agente etiológico, né? Que é o Staphylo aureus. Ali na D, ele sugere, ele fala da penicilina benzatina, que na verdade, ou ceftriaxona ali, que tu pensaria mais na Neisseria, só que esse paciente, ele não era o paciente do quadro clínico anterior, ele não tem dermatite ou tenossinovite ou nada disso associado. E, então, tu não pensaria numa infecção por Neisseria nele, além do fato dele ter falado ali que... Não, além do fato da penicilina benzatina ter só via intramuscular, e tu tem que fazer o antibiótico parenteral nesses pacientes, né? Por 2 semanas, nas 2 semanas iniciais tu faz parenteral e depois
e depois pode mudar para via oral. E daí, isso aqui é a última questão de artrite infecciosa, né? Não sei se vocês querem que eu leia. Ver se eles respondem. Depois a gente vê. João Pedro falou A. Isso. Mais alguém? Ah, tá certo, isso. Exatamente. Pode passar ali. É A mesmo, gente. Ele deu ali a definição, então, daquela infecção gonocócica disseminada que eu falei para vocês, a dermatite, das lesões cutâneas e tudo, que vem vesícula, pústula e tenossinovite. E, então, esse é o típico, assim, né? Ali na B, ele fala que a artrocentese não deve ser feita, então tá errado, o diagnóstico é só com imagem, tem que fazer artrocentese, o diagnóstico de imagem é secundário nesses casos, para diagnóstico. O tratamento, então, ali fala antibiótico oral por 7 dias, então não, tem que fazer antibiótico parenteral por 14 dias e depois continuar o tratamento por mais 2 a 4 semanas. Ali na D fala que a espondilodicite, que eu falei, aquele mal de pote, ele é causado pelo Microbacterium leprae, tá errado, é o tuberculose. Ele quis trocar ali o agente. E não é mais comum em L5, L1, é mais comum em L3, L4. E ali na D, fala que não é considerado uma urgência. Na verdade, ela é uma emergência clínica, a artrite infecciosa. E caso não tratado, tem um prognóstico bem ruim, né? E ao diagnosticar artrite séptica, a gente tem que fazer a artrocentese e já começar o tratamento com antibiótico. Agora já é a Alice de novo. Oi, Isa. Oi. A tríade, então, é monoartrite, dermatite, tenossinovite? Ah, tá. É porque eu achei que tu tinha falado monoartrite antes. É porque a gente não teve essa aula ainda. Vai ser amanhã. É que na real tu vai ter a artrite vai ser igual aos outros casos, entendeu? Só que tu vai ter associado outras coisas, mas tu vai ter essa monoartrite, tipo, todo o quadro infeccioso ali, vai ter edema no local, vai ter tudo isso, Tá. assim. Só que daí tu vai ver essas outras coisas associadas. Tá, mas pode acometer várias articulações. Pode. Em geral não segue. É que em geral a típica é mais joelho ali. E, como eu falei, joelho, tornozelo. Sim. Essa da Neisseia pode dar em outros, mas em geral também é no joelho. É tudo no joelho. Tá, em geral é mono, mas pode ser poli. Aham. Tá, fechou. Obrigada. Ah, vocês não tiveram. Ah, top. Tá. É que A gonocócica é mais típico, e poli. daí isso sai do típico, né? Sim, sim. Uhum. Tá, fechou. Obrigadão, gente. Paniculite e pioderma gangrenoso já tiveram? Ou vai ser amanhã também? A gente já teve. Já. Ah, então tá. Vou fazer uma revisão rápida para vocês aqui. É aquelas aulas que eles dão várias doenças juntas, né? Mas essa aqui eu acho que é importante porque tem muita coisa, né? Então, começando aqui, com relação às paniculites. A paniculite vai ser um processo inflamatório do tecido celular subcutâneo, lá no panículo adiposo. E vão dar esses nódulos vermelhos ou arroxeados que doem. E geralmente na região, assim, abaixo da canela, essa região aqui de tíbia, tá? Ele pode ser primário, tipo, sem uma causa definida, ou secundário, é uma infecção, trauma ou alguma doença. E aí tem as classificações, né, das paniculites. A gente tem tanto a paniculite lobar quanto a paniculite septal. A paniculite septal vai ser a mais comum, tá? E aí, nisso, como causa dela, a gente tem o eritema nodoso, que é o principal. Tipo, 50% das paniculites, elas vão ser idiopáticas, né? Essa paniculite septal, e os outros % vão ter alguma causa, né? E o que a gente tem de causa? Vocês não podem esquecer é da sarcoidose, porque o eritema nodoso, ele é o sintoma cutâneo, ele é o mais comum da sarcoidose. Não,
eritema nodoso é o sintoma mais comum da sarcoidose. Isso, foi mal. Pode ser por causa ainda por infecção por estreptococcus, e lembrem ainda de doenças inflamatórias intestinais, tipo a doença de Crohn, tá? E ainda pode ter causa como antibióticos ou ainda anticoncepcional. O tratamento do eritema nodoso vai ser basicamente anti-inflamatório, pode ser usado ainda um antimalárico, colchicina, que ele destacou, dapsona, ou ainda talidomida, porque a hanseníase pode ser uma causa de eritema nodoso ainda. Já o pioderma gangrenoso, esse aqui da direita, ele é uma dermatose neutrofílica, inflamatória, não infecciosa, tá? Pense nisso, ela não é infecciosa. Ele vai se iniciar com uma pústula estéril, que vai evoluir para uma úlcera dolorosa. Ele pode ser a primeira apresentação de uma doença de Crohn. E como causa, lembrem bem, tipo, artrite reumatoide pode ser uma causa, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, até o uso de cocaína pode ser uma causa, tá, gente? E para tratamento dele, a gente pode destacar, que ele falou melhor, foi em relação a corticoide e ciclosporina ainda, né? De questão, eu trouxe uma aqui para vocês verem como que seria um quadro clínico. É um paciente de 45 anos, ele é portador de artrite artropática secundária à doença de Crohn. Ele retorna à consulta médica devido à lesão ulcerada na face posterior-medial da perna esquerda, dolorosa há 3 dias. Ele relata que a lesão surgiu após pequenas escoriações do local e foi aumentando gradativamente. Ao exame se percebe-se lesão ulcerada com tecido de granulação ao fundo e bordos elevados e um tamanho arroxeado. Os pulsos distais são palpáveis e não há varizes ou edema do membro em questão. Ah, eu botei o título errado. Letra C, Essa aí, na dúvida de não ter tempo de estudar, vê esse exemplo clínico que é um pioderma gangrenoso total, tá, gente? Aí, olhando ali, eritema nodoso, errado, porque a gente sabe que as lesões do eritema nodoso, elas doem também, só que elas são nódulos vermelhos ou arroxeados, elas não têm essa característica de lesão ulcerada, tá? Como está descrito ali. E ali, ele fala na B, essas outras alternativas a gente olha também pensando, ele não deu esses conteúdos, mas só para a gente diferenciar bem, a úlcera de Stasi é aqueles pacientes que sofrem já de uma insuficiência venosa crônica, que vai ter toda uma alteração. Pioderma gangrenoso, certo? Como vocês podem ver, uma dermatose neutrofílica, que seria. Tem a úlcera por insuficiência arterial, diferente dessa, a úlcera por insuficiência arterial vai ter alteração na palpação dos pulsos. Já no pioderma gangrenoso, como vocês podem ver, os pulsos distais são palpáveis, tá? Logo seria a letra C. Outra sobre o pioderma gangrenoso. Trouxe para vocês verem. É incorreta, né? Exatamente. Vamos ler aqui. A letra A pode ser a primeira apresentação de doença de Crohn, certo? Bem como eu falei agora há pouco. Letra B é uma dermatose neutrofílica inflamatória infecciosa. Errado. Quando tu faz a biópsia, tu não encontra nenhum agente infeccioso. E essa outra parte aqui já está certo, o qual ela se inicia com uma pústula estéril e ela vai evoluir para úlcera dolorosa. Letra C. Pode ser idiopática ou tem como possíveis causas artrite reumatoide, cocaína, dentre outras. E com relação à letra D, seu tratamento envolve o uso de corticoides, ciclosporina, dapsona ou anti-TNF ainda. O eritema nodoso, eu juro, procurei tanto questão por ele que eu não achava. Aí essa eu achei de um concurso para ser reumato. É bom para vocês treinar essa. Vamos ver o que vocês acham.
Que acham dessa? Falaram dele. D. Alguém mais? Outra ideia? Outros falaram B. Falou B? Essa aqui é letra B mesmo. Vamos ler aqui. Letra A. Trata-se de nódulos geralmente indolor, localizado nos membros superiores e na face. Errada, ele é doloroso e ele geralmente aparece em região de panturrilhas, tá? A gente pensa em membros inferiores. Mas ele pode aparecer ainda em braços, pelve e tronco, tá? Mas membro superior e face, muito raro, não vai ter. Letra B, como eu tinha falado ali, histologicamente caracteriza-se como uma paniculite septal. Principal tipo. Letra C. Ocorre piora das lesões durante o uso de corticoides sistêmicos. Está errado porque tu pode tratá-la com corticoide. Letra D. Pode ser um quadro de rápida resolução. Não é indicada a realização da biópsia. Não, para tu diagnosticar, é com base em sintomas. Ele fala na aula que é uma radiografia de tórax, exame de sangue e tu biopsia. E ainda tu pode fazer um teste cutâneo para tuberculose, porque como ela pode ser uma principal causa, pode ser feito também. Lembra que ele geralmente desaparece dentro de 2 a 3 semanas, mas ele também pode virar crônico, tá? E lembrem, foquem bem que vocês têm que tratar a causa do eritema nodoso, né? Que foi aquelas que eu comentei. E a letra E. Em 80% dos casos é possível determinar a sua causa. Errado, porque 50% é idiopático. Logo, não é 80% sabendo a causa. Alguém ficou com uma dúvida nessa? Não sei. Bem, essa doença aqui, ela voltou de novo. Ela é tão rara, mas ela voltou. Eu lembro que na P1 eu revi ela com vocês, aquela doença de Still, a infanto-juvenil, né? E essa não é muito diferente, não. Ela é no adulto. A doença de Still é uma doença inflamatória multissistêmica. Ela tem etiologia desconhecida. E ela vai ser o quê? Uma febre alta de início súbito, uma febre diária, que vai ser maior que 39 graus e ela vai ter um pico diário. Quando tem esse pico diário, o paciente vai vir com essas lesões do tipo rash, salmonáceo e evanescente. Ele pode ser pruriginoso e ter aquele fenômeno de Kebner, que é quando tu lesiona, fica uma lesão dermatiforme. E ainda pode ter, esse paciente, um quadro de artrite. Ela pode ser poliarticular, com predomínio de, esse é importante, punhos e quadril, tá? Com relação às alterações laboratoriais, que nem na infanto-juvenil, da infância, tá? VHS, PCR elevados, tu vai ter uma leucocitose intensa, custas de neutrofilia, anemia crômica e normocítica, que é uma anemia de inflamação, as enzimas hepáticas vão estar alteradas, ferritina, um achado muito importante nessa doença. Se tiver para lembrar de uma coisa, lembra da ferritina, mas lembra que ela não é patognomônico. A ferritina glicolizada ou glicada, ela está menor que 20, mas eu só consigo dosar a ferritina total, né? Ele fala. E com relação ao FAM e fator reumatoide, eles acabam ser, o FAM e fator reumatoide negativos, eles acabam ser um critério menor para diagnóstico da doença, porém eu estava vendo em artigos que podem ter um caso ou outro que eles podem vir a ser positivos, algumas titulações, mas na maioria dos casos eles são negativos, tá? E como ela é desconhecida, não tem micro-organismo infeccioso presente e ela vai ser um diagnóstico de exclusão. Não vai chegar uma pessoa na emergência com febre e racha, a primeira coisa que tu pensar vai ser doença de Still, tá? E a prevalência vai ser dos 16 aos 35 anos. Outra doença que ele falou na mesma aula é a síndrome de Safo. Essa é bem legal. Ela foi uma das primeiras vezes que foi descrita, eu fui ver que foi na década de 80, que era um paciente que começou a apresentar esses 5 achados, assim, que eles começaram a correlacionar. E é um acrônimo, síndrome de Safo, né? O Safo ali já fala. Tu vai encontrar uma sinovite, acne, pustulose, hiperostose e osteite. Vai ser um paciente jovem com esse quadro, tá? Esse paciente, ele vai chegar com uma dor e edema na parede torácica ali, na região externo-clavicular, porque ele vai estar sofrendo com uma osteite ali, que é a lesão esquelética mais comum. Ele vai ter uma pustulose palmo-plantar,
e acne, que são lesões cutâneas mais comuns. Então, pense em um cara jovem que está com acne, que está com, tipo, osteite, alteração externo-clavicular. É um paciente assim. Vai predominar em adultos jovens e de meia idade, e ela tem predileção pelo sexo feminino, tá? Pode ter tanto um curso crônico quanto episódios de agudização. E o tratamento vai ser com colchicina, anti-inflamatório ou corticoide. Deixa eu ver um negócio aqui no chat. Se ele não falou pra gente. Qual que ele não falou, gente? Essa aí. Safra? Pelo cronograma, acho que você já tinha... Esquecido. Ele vai falar. Conheço o professor. Na verdade, no dia que ele deu essa aula, foi uma aula online que ele pegou e foi juntando, foi pegando um monte de aula que estava no cronograma e fez um mix de aula que ele nem sabia que tinha que dar ainda. É meio confuso. Aí a gente não sabe se ele vai cobrar, eu não sei. Na nossa, ele deu, tipo, como ele deu numa semana antes, na nossa ele falou que não cobrava, só que a gente viu em muitas provas antigas que tinha questão, sabe? Ele, tipo, doença de estilo, síndrome de Safo, hiperostose, eles podem cobrar, tipo, numa alternativa ou outra. A gente colocou porque estava no programa, né? E como coincidiu adiantar a monitoria, né? Mas aí depois vocês avisem se cai ou não. Mas ela é bem simples, assim. Obrigada. Tranquilo. Ó, na dúvida, lembrem desse acrônimo, que já mata metade das questões. Duas últimas que a gente tem, provavelmente ele pode ter dado nessa aula, né? É a osteoartrite hipertrófica e a síndrome complexa da dor regional. A osteoartrite hipertrófica pode se apresentar muitas vezes com essa tríade, que é a periostose, uma maior espessura da pele e um baqueteamento digital. Tem duas formas, a forma alrária primária, que ela tem predomínio no sexo masculino, e eu estava lendo sobre uma provável herança autossômica dominante, e vai geralmente apresentar em meninos na fase de crescimento, assim. A forma secundária, ela se associa à doença pulmonar supurativa crônica, ou uma neoplasia, tipo um carcinoma pulmonar de não pequenas células, ou ele ainda destacou em aula a doença inflamatória intestinal. Já a outra é a síndrome da dor regional complexa, tá? Ela é uma dor regional contínua, que ela vai cursar também com uma alodinia ou uma hiperalgesia. Por que vai surgir? Geralmente são pessoas que têm dois tipos de casos. Gente que geralmente é uma lesão que a pessoa sofre, geralmente em membros superiores. A pessoa sofre a lesão e vai continuar com essa dor depois. O tipo 1 é a distrofia simpático-reflexa. Ela vai ter uma lesão, mas não vai pegar o nervo. Já tipo 2 é a causalgia, que vai ser confirmada pela identificação de lesão no nervo periférico. Esse paciente, ele vai ter ainda um edema, que ele não vai conseguir fechar a mão direita, ele vai apresentar sudorese, alteração vasomotora e ainda contratura. O paciente, basicamente, ele tem uma desautonomia, como se o cérebro interpretasse como tivesse algo errado, e daí ele manda um estímulo simpático que vai gerar ali edema, inflamação e tudo, só que é frente a um estímulo que não é nocivo, tipo, é como se não tivesse nada acontecendo e o teu sistema nervoso central está desregulado. Boa. Continua a dor sempre. Aí eu trouxe isso aqui para a gente rever essas doenças. É de uma prova antiga e eu adaptei com esses conteúdos. Gente, essa alogoneurodistropia, essa aí que a gente estava falando. Regional. Só que o Ivone colocou no plano de ensino como alogoneurodistropia. Serafim falou E. Mais alguém? Acho que exatamente. Letra E mesmo. Aqui. Vamos ler. Na osteoartrite hipertrófica, a forma primária predomina em mulheres. Errado, porque predomina em homens. Enquanto a forma secundária está associada à doença pulmonar supurativa crônica e à neoplasia. Certo. Letra B. A alogoneurodistropia é caracterizada por uma dor regional com alodinia e hiperalgesia. Certo. Aí ele fala aqui. Eu falo aqui. Sem alterações vasomotoras. Está errado, porque tem essa alteração vasomotora, vai ter alteração de temperatura, vai ter edema na região. Com relação à letra C,
A doença de estilo adulto cursa com febre baixa, rash, leucopenia e o nível de ferritina total estão bastante reduzidos com a fração glicada aumentada, acima de 80%. Está bem errada essa, porque não é uma febre baixa, é uma leucocitose, o nível de ferritina total está aumentado e a fração glicada está diminuída, em torno de 20%. Na letra D, pioderma gangrenoso e eritema nodoso não estão associados com doença inflamatória intestinal e em 90% dos casos são idiopáticos. Essa ele botou em prova. Está associada, sim, à doença inflamatória intestinal e em torno de 50% dos casos eles são idiopáticos mesmo. Já com a letra D, síndrome de Safo pode se associar com lesões cutâneas como acne, hidradenite, que é tipo umas acnes com pústulas mais sérias assim, supurativa, e pustulose palmar ou plantar, igual eu caracterizei ali antes. Isso mesmo, gente. Tá, agora o último conteúdo que a gente vai falar é reumatismo de partes moles. Tinha bastante coisa nessa aula, então eu separei, tipo, os órgãos, assim, os sistemas, tipo, ombro, joelho, tudo, tá. Eu vou começar falando do ombro. Então, as principais patologias que cursam com dor e incapacidade são a síndrome do impacto doloroso. Então, como a doença que ela vai ter, o paciente vai ter dor no ombro, no terço superior do húmero. Ele pode estar associado com alterações anatômicas de acrômio tipo 3, que é a imagem que está ali. Ele já cobrou isso em prova. Então, não é acrômio tipo 1, nem 2, é 3. Lembrar que o local mais afetado nessa patologia é o supraespinhal. Então, se ele falar de síndrome do impacto, lembra de acrômio tipo 3 e de supraespinhal. E tu vai confirmar essa síndrome do impacto com ultrassom e ressonância. Caso tiver que operar também, já tem ali a ressonância e tudo mais. Então, a outra condição, a segunda, é a capsulite adesiva, que é aquela doença mais comum em mulheres, com diabetes, com IAM ou AVC prévio. Então, essas mulheres, a dor delas vai se diferenciar. Porque na capsulite, o paciente ele tem uma dor muito intensa na movimentação passiva, tipo, dói muito só é nesse mesmo, só da movimentação passiva. Enquanto na síndrome do impacto doloroso é em relação à resistência mesmo, a essa dor. A terceira doença é a tendinopatia calcárea. Ela é uma condição muito comum e que a gente tem degeneração tendínea e que tem deposição de cristais de fosfato de cálcio. Então, geralmente, essa doença ela é assintomática, pode ser tipo um achado de imagem, mas quando tu tem sintomas, tu tem 3 fases principais, mas lembrar que a fase de reabsorção é quando vem ali a inflamação e daí vai ter muita dor. A dor é bem intensa nesse estágio. Ali eu vou ter só uma imagem daquele teste de Hawkins que ele já cobrou numa prova. Para avaliar se tem artrito ou impacto do tendão do supraespinhoso sobre a abóbada acromial. Então, tu vai fazer esse teste para checar esse impacto. Pode ser, é interessante na síndrome de impacto doloroso, né, que afeta o supraespinhal. E tem outros testes, como, por exemplo, aquele teste de Job, que é para avaliar o supraespinhal mesmo, que são aqueles específicos que a gente aprendeu. Tem aquele teste de patê, com o braço assim para trás para avaliar o infraespinhal. Não, acho que o patê é com o dedão assim para baixo, tu bota para cima, tu avalia o infraespinhal. E tem aquele teste de Gerber para o subescapular, que é com a mão assim atrás do corpo. Pode passar. Revisão de orfase. Pode passar, Liz. Tá. Daí agora é sobre o cotovelo. São meio que as principais, né? A gente tem as epicondilites, que confundem muito. Então, as epicondilites, tu vai ter uma dor de origem mecânica, ela tende a ser autolimitada e ela é identificada por manobras de exame físico específicas, né? Aquelas manobras. Tem o teste de Cosen, teste de Mill, para epicondilite lateral, lembrar que a lateral é do tenista, que o tenista faz muito esse movimento, daí, tipo, ele estende aqui, e lembrar que os músculos extensores, eles se inserem no epicôndilo lateral, por isso cotovelo de tenista. E o teste da epicondilite medial, que não tem epônimo, que é do cotovelo de golfista, né? Que é porque o golfista faz, sei lá, um movimento meio assim, e daí, tipo, vai afetar mais os flexores, e os flexores se inserem no epicôndilo medial. Então,
O teste da epicondilite medial que eu falei, a gente faz no paciente com o membro superior supinado, né? Tu vai palpar o epicôndilo medial e tu vai pedir para ele que ele faça uma flexão contra a resistência. Então, fazendo essa flexão, tu vai testar os flexores do antebraço ali e se tiver... O teste vai ser positivo quando ele referir dor na topografia do epicôndilo medial. O teste da epicondilite lateral do cotovelo de tenista, tu pode fazer o teste de Cosen, que tu vai deixar o paciente pronado com o cotovelo em 90 graus, tu vai palpar o epicôndilo lateral e pedir que o paciente faça uma extensão do punho com desvio radial, contra a resistência do examinador. O outro teste da epicondilite lateral é o teste de Mill. O jeito que eu tento... Ali na imagem tem bem os dois. O daqui, da esquerda, é o teste de Cosen e o outro é o de Mill. Sei lá, eu pensei... Tipo, é um jeito que eu tentei lembrar, mas, tipo, eu penso Mill, eu penso miau. Daí, tipo, vai estar assim a mão, né? Tipo, quando tu faz miau. E daí, quando, tu vai fazer a força contra a resistência desse jeito. E daí o outro, a mão vai estar assim. Daí tu vai fazer a resistência assim e vai pegar todos esses músculos aqui, que são os músculos extensores que vão se inserir ali no epicôndilo lateral. Daí, os testes, então, eles vão ser positivos. O paciente tem que referir um quadro álgico na região do epicôndilo, que tu está testando, né? E, então, na imagem de cima, eu falei desses dois testes do epicôndilo lateral. Na imagem de baixo, tem aquele teste de Fallen, que é pro túnel do carpo, porque quando ele faz assim, ele comprime o túnel do carpo, daí vai dar dor por causa do nervo mediano ali sendo comprimido. Aquele teste de Schnell, tu faz produção também no nervo mediano, daí vai doer quando o paciente tem síndrome do túnel do carpo. E ali na imagem mostra esses músculos se inserindo ali, os tendões. Pode passar. Aí aqui, sobre as mãos e as articulações das mãos e punhos. A gente tem a síndrome do túnel do carpo, né, que é a neuropatia periférica mais comum. Ela é secundária à compressão do nervo mediano no túnel do carpo. Então, o paciente vai ter dor e parestesia, em geral é noturna, na região do primeiro, do segundo, do terceiro e da metade do quarto, que é bem onde o mediano inerva ali, né? Tu pode ter até uma atrofia da região tenar, que é aqui. Lembrar que o teste de Tinel, que é a percussão ali que eu falei, e o teste de Fallen, que é assim, eles vão ser bons para diagnosticar essa patologia. Aí tu pode ter aquela tenossinovite de Kervain, sei lá, que tem um ponto doloroso no processo estiloide, aqui, ó, sobre a bainha dos músculos envolvidos. O que é legal de lembrar dessa tenossinovite de Kervain aí é que os músculos envolvidos são o abdutor longo e o extensor curto do polegar, as bainhas dele, porque ele comprime ali e dá essa dor. E lembrar do teste de Filkenstein, que tu faz o desvio ulnar do punho com o polegar fletido assim, que nem na imagem ali. E daí, se tu tiver um ponto doloroso ali no processo estiloide, provavelmente tu tem essa tenossinovite, né? Aí, a outra doença é o dedo engatilho, que é causado por uma tenossinovite dos flexores do dedo. O dedo engatilho é aquele ali da imagem da esquerda. Esse dedo aqui, o quarto dedo, fica flexionado. A contratura de Dupuytren é uma doença fibroproliferativa que leva à gradual contratura dos dedos. Tem muita associação com etilismo, diabetes, doença hepática e tem até uma associação familiar. E a gente tem a queiroatropatia diabética, que a gente vai ter perda da amplitude de movimento da mão, das interfalangianas proximais e metacarpofalangianas. Está muito associada a diabetes descontrolado, mas então a mão, já que tu não vai ter essa mobilidade nos dedos aqui, ele não consegue fechar, então fica aquele sinal ali da prece, que a mão não fecha totalmente, ela não consegue. E ali só a imagem de baixo mostra essa contratura de Dupuytren, que se tiver que lembrar de alguma coisa, lembrem de etilista, que pode ter essa contratura. Eles falaram bastante disso em gastro, todos aqueles estigmas de hepatopatia crônica. Pode passar. Pode passar. Tá. Daí agora no quadril. Os principais. Tem 3 principais. Tem a bursite trocantérica,
que vai cursar com dor na região do trocânter maior e na face lateral da coxa. Então, tu vai ter fraqueza no glúteo médio. Pode ter aquele teste de Trendelenburg, sabe, positivo, que vai falar para o paciente caminhar, ele vai cair para o lado, que tem fraqueza do glúteo médio. Tu pode fazer essa manobra de Fadir, pelo menos com a gente, eles gostaram de insistir nessas manobras aí até na orto, né? Fadir, flexão, adução, rotação interna do quadril, a imagem ali do meio. E o teste de Fabry também, flexão, abdução e rotação externa, que está ali na imagem da esquerda. Lembrar que se doer nesse teste de Fabry na região anterior, provavelmente uma patologia do quadril ou do ilho psoas. E se doer na região posterior, provavelmente é sacroiliaca, a patologia. A segunda doença ali é meralgia parestésica, e tu vai ter dor, parestesia e diminuição da sensibilidade na região lateral e anterior da coxa. Então, numa questão, eles falaram que era na região posterior, tá errado, é que nem na imagem ali, que dói do lado e na frente da coxa, e é por causa que comprime o ramo cutâneo lateral do nervo femoral. E por último, a gente tem a bursite isquiática, que o paciente tem muita dor quando ele senta, tipo, ali na imagem inferior direita, tu vê isso. E é bem comum em obesos que perderam, então, a camada de gordura, ou em idosos que têm pouca massa adiposa ali, e eles têm essa bursite isquiática. Pode passar. Aí, agora, no tronco, a gente pode ter aquela síndrome de Tietze, que tu vai ter dor e aumento na região costocondral. Basicamente, o paciente é com dor e daí tem que descartar outras causas, né? Tipo, pode ser um infarto, alguma coisa, de uma dor torácica. Mas, na verdade, é só uma inflamação ali na junção costocondral. Geralmente é causado por esforço repetitivo ou algum trauma. Mas é importante fazer esse diagnóstico diferencial com outras causas de dor na topografia torácica, né? Ali no joelho, tu pode ter a síndrome patelofemoral, que geralmente é causada por esporte excessivo, tipo, a pessoa que nunca correu vai lá e corre, sei lá, 10 quilômetros. Geralmente dói ao subir e descer escadas. Como tratamento, tem que fortalecer a musculatura do quadríceps. Tu pode ter também tendinite da pata anseriana, é uma condição que tu vai ter dor na topografia da inserção ali do grácil, do sartório, do semitendinoso. Lembrar que eles se inserem na região medial do joelho. Já quiseram confundir isso com uma prova e falar que era na região lateral. Não, é na medial. Então, está associado ao sexo feminino, aquele geno valgo, que o joelho é assim, sobrepeso e artrose também. Então, assim, a outra doença é a síndrome da banda iliotibial, mais comum em corredores. Lembrar que a banda iliotibial é ali na região lateral da coxa. Então, né? Pata anseriana é mais medial, na região medial ali da topografia do joelho, e a banda iliotibial é na região lateral da coxa. Tu pode ter também tendinite patelar, também chamada de jumper's knee, causa uma dor de ritmo mecânico no joelho. E também tem o cisto de Baker, que é aquele cisto popilíteo, que a gente falou dele até na artrite reumatoide. Ele é um cisto comum dessa doença, e quando ele rompe, ele pode até simular uma trombose venosa profunda. E daí tu vai fazer ultrassom e vai diferenciar por causa disso, o cisto de Baker rompido e a TVP, né? E por último, agora eu vou passar, no tornozelo, a gente tem as tenossinovites do tornozelo, que nem lá no antebraço. A gente tem as tenossinovites que vão cursar com dor de caráter mecânico na região fibular. Na região fibular são os tendões laterais, ou na região tibial posterior os tendões mediais. Agora, a fasciite plantar, ela causa uma dor na topografia da inserção proximal da fáscia plantar ao deambular, então embaixo do pé ali, nem naquela imagem da direita. Vai doer muito quando o paciente for andar, principalmente quando ele vai iniciar a caminhada. É uma doença característica assim, da mulher, que ela usa muito salto e do nada para de usar salto. Daí começa a doer lá a planta do pé. A metatarsalgia, ela gera uma dor na topografia das epífises distais do metatarso. Então, lembrar que metatarsalgia é mais, tipo, na região distal do pé. Já quiseram confundir isso numa questão. O joanete é aquela doença, tipo, meio que de velha, famosa, que tu vai ter o hálux valgo, né? Lembrar que, tipo, um salto fino vai piorar essa condição, porque teu hálux tá torto, assim, e tu vai botar um salto fino, vai
piorar ainda mais essa condição. O neuroma de Morton, eles gostam de falar disso, que é um processo inflamatório no nervo intraósseo, e ele causa dor e parestesia nos artérios correspondentes. Então, naquela imagem ali, tu tem meio que na região ali do meio do dedo, fica esse nervo inflamado e tudo, dando, então, características tipo dor e parestesia ali na topografia correspondente àquele nervo. E por último tem a síndrome do túnel do tarso, que é secundária à compressão do nervo tibial. Então, que nem lá tu tinha o túnel do carpo, aqui tu tem o túnel do tarso, que ali naquela imagem embaixo, na direita, eu achei bem boa, porque ela mostra bem esse túnel e ali o nervo tibial posterior passando, né? E daí tu vai ter compressão desse túnel e daí vai comprimir o nervo e vai dar dor e parestesia ali na topografia medial do calcanhar. Então é isso. Daí a gente já vai para a questão. Primeira questão. Tem 3. Tá, gente, eu acho que eu vou começar lendo, porque a gente já tá meio tarde. Mas eu já vou resolvendo junto. Tá, a fala aqui no ombro, o tendão do subescapular é a estrutura do manguito rotador mais frequentemente acometida. Não, no ombro... tá, fala porque na síndrome do impacto, que nem eu falei, não é o subescapular, é o supraespinhal, que é o mais acometido na síndrome do impacto, por isso que tá errado. Na B ali ele fala que a capsulite adesiva, ou ombro congelado, que também pode ser chamado disso, é mais predominante no sexo masculino, então tá errado, é aquela doença comum de mulheres diabéticas e com infarto prévio e tudo mais. A C, ele fala que a tendinopatia calcificada é causada pelo acúmulo de cristais de pirofosfato de cálcio, então não, é de fosfato de cálcio, aquele hidroxapatita, e diz ali que o curso da doença é crônico e aparecimento lento. E, na verdade, ele é um quadro agudo, o curso da doença, em geral, ele é assintomático, ou ele cursa com um quadro agudo, principalmente na fase de reabsorção, ali que vai ter muita dor. Ali na D, eu não falei sobre essas manobras para vocês, eu vou falar agora. Pode passar um slide ali. Ele basicamente falou que quando tem rotura do bíceps, que geralmente acontece em pessoas de mais ou menos 40 anos, tu vai ter aquele sinal do Popeye, que é porque o músculo rompeu, ele fica demasiado, que é naquela imagem ali da esquerda. Então o músculo está retraído e ele faz esse abolamento. Foi mal, gente. Eu estou aqui numa sala aleatória. Então o músculo retrai, faz esse abalamento. E daí tu vai usar aquelas 2 manobras ali que ele falou bem antes que ele falou na questão, esse teste de Ergason, e Speed, que tu vai avaliar ali, fazer esse movimento com o bíceps para avaliar se tem uma tenossinovite do cabo longo do bíceps. Então ele falou exatamente isso na questão. E na E, ele fala do acromo tipo 1, que está mais relacionado com a síndrome do impacto. E tá errado porque, que nem eu tinha falado, os fatores de risco para a síndrome do impacto são mesmo alterações anatômicas, mas está relacionado ao acromo tipo 3, não tipo 1. Né? Só lembrem também que a capsulite adesiva, para nós foi o Glauco que deu, ele ficou bastante tempo falando. É uma mulher geralmente fator de risco diabetes, hipotireoidismo, cirurgia prévia de mama. Aí lembrem também que a capsulite adesiva ela tem aquele ciclo, né? Ela vai melhorar. Ela tem um período de duração, geralmente, tá? Autolimitado. Letra Pode D. passar. Essa aqui é outra questão. Aí vou falando junto com vocês, então. A tenossinovite de Kerr-Wein faz diagnóstico diferencial com risartrose.
Lembrar que essa risartrose aí é aquela osteoartrite que acomete o polegar. Eu falei dela quando a gente falou de osteoartrite na outra monitoria. Então, ela decorre da inflamação do extensor curto do polegar e do abdutor longo. Então, exatamente, né? Esses são os dois... Tem dois que são acometidos na tenossinovite de Kervine. Lembrar que tem aquela manobra de Filkenstein, que tu bota o punho para cima, e tu faz mesmo diagnóstico risartrose, porque se tu lembrar que a risartrose é uma osteoartrite que acomete o polegar, é na mesma topografia ali. Na B, ele fala que o teste de Cosen é para tenossinovite de Kervine, então tá errado, né? O teste de Cosen é para epicondilite lateral, aquela do tenista. E fala que a manobra de Hawkins é de epicondilite lateral, então tá errado. A manobra de Hawkins é aquela que tu vê o impacto do ombro. A C fala que a epicondilite medial, também conhecida como cotovelo de tenista, já está errado, porque a medial é do golfista, que faz a flexão aqui do antebraço, e então é por isso que está errado. Na D, ele fala que a contratura de duplo trem, ela é no dedo polegar e no segundo dedo da mão. Então tá errado, porque ele pega, a duplo trem pega mais o anelar e o dedo mínimo, não o polegar e o segundo dedo. Lembra que aquela que é esse dedo aqui que mais fica afetado. As bursites do Olecranon apresentam como principais causas espondiloartrites e lúpus e artrite por pirofosfato de cálcio. Então tá errado. Na verdade, essas bursites do Olecranon aí, elas são bem comuns. A principal causa, na verdade, é o tofo, é a gota crônica. A gota crônica que está mais relacionada à bursite de Olecranon. E não tem nada a ver com espondiloartrite e nem essas outras doenças. Tô lendo ali. Porque a duplo trem, ela é aquela que está relacionada com o paciente alcoolista e tudo mais. Aquela parte ali tá certa. Mas falou que pegava... Falou a topografia errada. É isso que tá errado. E na C realmente é mais comum a lateral ou não tem essa distinção? Eu acho que não tem tanta essa distinção. Mas se eu tivesse que chutar, eu acho que a lateral é mais comum do que a medial. Tá, obrigada. É que depende do tipo de atividade, né, do paciente. E pode passar. A última questão é sobre o membro inferior. Ele falou na aula que a lateral é mais frequente. É isso. Do tenista, né? Acho que é porque tem mais gente que joga tênis do que joga golfe. Eu achei que era medial, por ser do trabalho. Sim. Em relação ao membro inferior. Tendinopatias de glúteo menor e mínimo e as bursites trocantéricas são causa de dor na face lateral da raiz da coxa. Essa condição predomina no sexo masculino, especialmente em indivíduo longilíneo de baixo peso. Então, né, tu já vê que tem algo errado. Lembrar que as bursites trocantéricas, elas predominam no sexo feminino e é mais comum em indivíduos obesos mesmo, né? E não indivíduo longilíneo e baixo peso. A meralgia parestésica determina sintomas na face posterior da coxa. É aquilo que eu falei, que não é na posterior, é anterior e lateral. Por isso que está errado, mas está certo o nervo que ele está comprimindo. É o ramo cutâneo lateral do nervo femoral. Tá certo. Não, mas ele falou ali que era o cutâneo medial do fêmur. Isso tá errado também, tá tudo errado. Porque é o ramo cutâneo lateral do femoral. E é na face anterior e lateral, não na face posterior da coxa. Ali na C, fala que aquela tendinopatia da pata de ganso, gato patanceriano, tipo a mesma coisa. Que é aquela que é na inserção do semitendíneo e tal, da dor na face lateral do joelho, que nem eu falei para vocês. Ele quer confundir na face medial do joelho, essa doença. E o neuroma de Morton não tratado determina o aparecimento de ruptura do tendão tibial posterior pela sua íntima aproximação anatômica. Então, não tem aproximação anatômica ali com o tendão tibial, né? Porque está no tornozelo ali e o neuroma de Morton é no metatarso.
E na E fala que a fasciite plantar é uma entesopatia que pode se associar à espondiloartrite, que nem eu tinha falado, né, nas aulas de espondiloartrite lá atrás. Realmente, tu pode ter a espondiloartrite está muito relacionada à entesite, tá até na fisiopatologia, e com maior frequência decorrem do trauma excessivo e repetitivo, a fasciite plantar. Então, certo, né? Aquelas mulheres que usam muito salto alto, etc., acaba desgastando. E também tu pode usar muito calçado em superfície plana, também é uma das causas. Mas lembrar disso da mulher com salto, que para de usar salto, daí começa a doer a planta do pé. Era isso, galera. Por hoje foi isso, gente. Deu 1h30, pelo menos. Deu nosso tempo médio, né? Se alguém tiver alguma dúvida, queira que volte. Daí a gente manda para vocês o documento, tipo,